gente, graça e paz. Mais um Me Empresta Teu Coração no ar, né? Mais um conteúdo para a gente aprender da Palavra de Deus. Mas antes que tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Ana Silva, você está no meu canal e é um prazer receber todos vocês. E também eu quero que vocês façam a inscrição de vocês, né? Ativem os sininhos, ativem as notificações, porque quando a gente tiver conteúdo novo no canal, vai te avisar. E o YouTube entende que é um assunto relevante e entrega para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dos demônios. Isso mesmo. Nós vamos falar da criação e nós vamos falar de cada um dos mais poderosos que hoje reinam neste tempo, tá bom? A palavra de Deus diz que no grande dia, né, da tribulação, vai haver uma grande batalha entre os anjos e os demônios. Então, por que não conhecê-los também, não é? Vamos iniciar pela maior criação, que foi Lúcifer. Lúcifer, ele antes de ser um demônio, um anjo caído, ou tantos outros nomes, né, que ele tem, ele era um querubim, responsável pelos portais, né, pelo portal do reino dos céus, e o significado do nome dele é aquele que brilha. Então ele era majestoso, ele era bonito, não é? Ele tinha uma beleza intensa, né? Dizem que foi a criação mais perfeita de Deus, foi Lúcifer. Infelizmente, ele quis ser maior do que Deus. O primeiro pecado surgiu, né? Foi o orgulho dele. E aí, essa soberba toda tomou conta dele e ele acabou que se rebelou. E nesse se rebelar, ele foi expulso do reino dos céus. Houve uma batalha no céu e o arcanjo Miguel, juntamente com todos os outros anjos, o expulsou dos reinos celestiais. Hoje ele é conhecido por tantos outros nomes, mas no reino dos céus ele era Lúcifer. E o que aconteceu? Quando ele se rebelou, não é? E foi lançado aqui na terra, ele trouxe com ele mais de 200 anjos rebelados também. E muitos também tinham as suas autoridades nos reinos celestiais, também tinham o seu poder. E eles não perdem isso quando caem, não é? Eles só mudam, toda aquela beleza e toda aquela majestade ficou nos reinos celestiais e eles vieram para cá com outra aparência e alguns com outros nomes, tá certo? E é isso que nós vamos aprender hoje. Depois de Lúcifer, que ele hoje, aqui na Terra, depois da expulsão, ele é conhecido como Rei do Inferno, não é? O pai da mentira, e o orgulho reina nele. Então, ele é responsável por aflorar, né, esse sentimento no ser humano que está afastado dos caminhos do Senhor, que não conhece a Deus. Porque, como diz a física, não existe o frio, existe a ausência de calor. E como dizem também, não existe o mal, existe a ausência de Deus. Então, se você tem a ausência de Deus na sua vida, você está abrindo, não é, um caminho para que esses demônios, não é, esses príncipes daqui da terra, reinem na sua vida. Infelizmente, é assim que funciona. E vamos aqui na fila, hoje a gente vai passear pela Bíblia. Sim, vamos sim. Vamos sim, porque também fala deles aqui na Bíblia, não é? O segundo é Beelzebu, tá? É uma junção de dois demônios, né, no passado, que tem a função da fertilidade e da pestilência, tá certo? Ele é um demônio que era usado em alguns rituais, né, para fertilidade em outras épocas. Em terceiro lugar tem o Leviatã, que é guardiões do portal do inferno. Esse já é diferente, não é? É visto na forma de um grande monstro do mar e também responsável pela inveja. Dizem alguns que o Leviatã é responsável por ser um monstro do mar
que faz com que algumas embarcações sumam e não são mais encontradas. E a gente vê muito em algumas reportagens, não é? Em quarto lugar está Mamon. Mamon é citado na Bíblia, nós vamos ver aqui ele já já. Mamon, em outros tempos, é o líder da ganância, né? O pecado da avareza. É responsável por atormentar as pessoas que têm apego ao dinheiro, não é? Que tem toda essa arrogância em cima do dinheiro. É Mamon que é responsável a isso. Em Mateus 6, 24, a gente vai ver aqui uma passagem quando Deus fala com relação a ele. Então, diz assim as escrituras: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar, ou há de amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus ou a Mamon. Isso mesmo, Mamon está citado sim na Bíblia. O que acontece? Tem muitas pessoas que têm um apego tão grande ao dinheiro que acaba deixando o seu coração, não é? Longe de Deus e coloca todas essas coisas em primeiro lugar. Então, Mamon é o demônio responsável por isso. Em quinto lugar, tem Asmodeus. Asmodeus, ele é responsável pela luxúria, né? Pela depravação sexual. E ele é um demônio muito perigoso dentro da família, porque ele é responsável pelos conflitos entre os casais. Então, Asmodeus é um demônio que, além, né, de ter toda essa ligação com a parte sexual explícita, né, depravada, ele também mexe na família, tocando quando acontecem alguns conflitos entre os casais, tá bom? Em sexto lugar, que a gente acabou de falar dele, mas quando ele cai, né, dos reinos celestiais, ele agora tem o nome de Satanás. Isto mesmo, Lúcifer, depois que perde toda a sua majestade no céu e venceu o príncipe dessa terra, ele passa a ser chamado por Satanás. Teve alguns apelidos, como Capiroto, como Diabo ou como tantos outros, mas quando ele cai, o nome dele é mudado para Satanás. E Satanás aqui na Terra, ele é o maior adversário da humanidade, tá certo? Ele tem uma absoluta raiva do ser humano. Alguns estudiosos também o chamam como Abaddon, citado no livro de Apocalipse 9, 11 e também conhecido como dono do abismo. Então, a gente vai em Apocalipse agora para a gente ver qual é essa passagem que fala já de Lúcifer como Satanás. Apocalipse 9, 11 fala assim: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Alguns estudiosos dizem que Abaddon é outro, né, demônio completamente diferente, muito poderoso. Ele toma conta do abismo sem fim do inferno e na grande tribulação ele estará nesta grande batalha, não é? Dos fins dos tempos com os anjos do céu e os demônios, os príncipes desse tempo, né? Toda a hierarquia demoníaca, estará nessa grande batalha. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Entendam que por mais difícil que seja, tem algumas pessoas que não acreditam nem no céu, nem no inferno. Mas por mais difícil que seja, nós, né, crentes, nós, soldados de Cristo, temos que estar vigiando, temos que estar ciente de tudo o que está acontecendo. A palavra diz que nós não lutamos por nós, nem contra a carne, nós lutamos contra principados e potestades. E é justamente esses demônios desses tempos, né? Os demônios que levam o ser humano a pecar na vida sexual, na pornografia, não é? Destruindo a família, tendo apego,
não só ao dinheiro, mas tendo apego a imagens, tendo apego até a pessoas, a coisas, e isso começa a tirar, né, Deus desse trono, porque Deus tem que ter um trono no nosso coração. E se você coloca todas essas outras coisas em primeiro lugar, Deus perde essa majestade. Você tira essa majestade e entrega para o dono desse tempo, que é Satanás. Se você gostou desse conteúdo, né, pra gente finalizar, dá o teu like, dá a tua curtida, se inscreve no canal, ativa todas as tuas notificações. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e sua casa e a gente se encontra na próxima. Tchau, um beijo no coração de vocês. Até lá!